Oi, gente, tudo bem? Nós somos um grupo de 5 estagiários do Centro Universitário SESMAC e preparamos um lindo projeto para vocês. Um projeto que contempla todos os alunos de qualquer rede, sendo pública ou privada. Nós íamos tratar de como nos organizar nessa época de isolamento social. Então, nós preparamos alguns tópicos, como organizando o tempo, organizando a rotina, organizando os materiais de estudo e como lidar com a ansiedade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Devido a esse momento atípico que estamos passando por conta da pandemia, sabemos o quanto está sendo difícil otimizar os estudos, sobretudo para você que está se preparando para o Enem, visto que tivemos as nossas rotinas alteradas. Para que você venha alcançar um bom desempenho e tenha um bom aproveitamento nos seus estudos, o ponto de partida seria você organizar, você estabelecer uma rotina diária. Interessante também você construir um cronograma, onde você vai definir todas as suas atividades que você vai estar realizando durante a sua semana. Isso vai evitar a procrastinação e logo vai se tornar um hábito. E sem falar que você sabendo seus horários, isso irá te ajudar de forma que você vai se organizar melhor para estudar e obter com eficácia a produtividade por você almejada. E quando tudo isso passar, você estará se sentindo muito mais preparado para o retorno, pois através da rotina estabelecida por você, estudar se tornou um hábito. Olá pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Então pessoal, vim aqui para falar um pouco sobre como criarmos um ambiente de estudo, como organizarmos esse ambiente de estudo, em nossa casa. Esse ambiente de estudo pode ser em qualquer lugar da sua casa, seu quarto, sua cozinha, sua sala, seu quintal, mas para isso temos que tirar algumas distrações que venham a surgir nesse ambiente. Por exemplo, se for no quarto, vamos evitar de estar estudando deitado, porque aí nossa concentração já não vai ser a mesma. Vamos procurar levar uma cadeira para o quarto, manter-se sentado, atento ao estudo. Se for na cozinha, tem a distração da geladeira. Então, vamos manter o foco nisso, na sala do mesmo jeito. E assim como nossa colega no início falou sobre criarmos uma rotina, é necessário também que a gente converse com as pessoas que convivemos em nossa casa para que elas tentem respeitar o nosso momento de estudo. E para isso a importância dessa organização do espaço de estudo. Uns 5 minutinhos antes do estudo, de começar o estudo, vamos organizar os nossos materiais para aquela aula. Vamos pegar o livro, caderno, caneta, lápis, lapiseira, enfim, deixar tudo ao nosso alcance para que a gente evite ao máximo de estar se levantando, de estar se distraindo, tá bom? Sendo assim, pessoal, nosso amigo Lielson vai falar um pouco sobre como otimizarmos o tempo. Olá, para você que vai fazer o Enem, uma das coisas super importantes é o gerenciamento do tempo. Esse gerenciamento de tempo está longe de ser daquela maneira muito tradicional e formalzinha, onde eu vou fazer um fluxograma e uma tabela, nada disso. A gente tem que, em relação a esse gerenciamento de tempo, ser extremamente pé no chão, extremamente prático, mas, sobretudo, extremamente realista. Eu digo que os alunos que estão estudando nesse período da pandemia são heróis para mim. Eles têm 1000 seduções e 1000 interrupções, As seduções é porque a televisão seduz, a cama seduz, a geladeira seduz, 1000 coisas tirando a nossa atenção, E em relação às interrupções nem se fala, É o cachorro do vizinho, é o meu irmãozinho que chama, é minha mãe. Então assim, a gente precisa ter um direcionamento de tempo pensando nessa nova realidade. O aluno que estudava em casa, por exemplo, 4 horas, ele tem que repensar esse tempo de estudo, porque não pode ser aquele estudo fictício no qual eu finjo que estou estudando as mesmas 4 horas que eu conseguia fazer antes. Se eu consigo fazer apenas meia hora de estudo a sério, sem interrupções, focado realmente, se é só meia hora que eu consigo, então eu estudo meia hora. Eu consigo fazer mais, eu consigo fazer o dobro, 1 hora, então estude 1 hora. Se eu conseguir 4 horas, então estude as 4 horas, mas tendo em vista a sua realidade, tendo em vista que você precisa ter
o discernimento de que não precisa mostrar para ninguém, na verdade é só para você mesmo. E essa sinceridade para com a gente mesmo é uma das coisas mais importantes em um momento como esse. Então, assim, prestem muita atenção em relação ao gerenciamento do seu tempo. Se eu vou estudar, meia hora que seja, é foco. Não é estudo, 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 vou ali, estudo, 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 alguém me chama, estudo, 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 porque aí não é estudo, é qualquer coisa menos isso. É por isso mesmo que vocês tenham metas, estabeleçam metas realizáveis. Depois de conseguir realizar a sua meta, você pode aumentá-la, pode estendê-la, pode dobrá-la, mas metas alcançáveis, porque isso inclusive nos anima, né? E isso é super importante, a gente ter algum nível de ânimo e de alegria num momento como esse. Um abraço grande, fiquem com Deus e fiquem em casa. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre como organizar os materiais de estudos. E eu venho trazendo uma dica para vocês que funcionou muito comigo tanto na época da escola quanto na faculdade, que é estudar com cores. O meu caderno ele sempre está muito colorido e eu trago sempre uma cor diferente para cada matéria. E quando eu não consigo cores suficientes para cada matéria, eu utilizo cores para denominar, por exemplo, um assunto que seja importante, um assunto que eu não aprendi bem, eu não consegui assimilar, um assunto que vai cair na prova e algo que eu preciso estudar mais. Então eu vou colando os post-itzinhos no meu caderno, assim também como eu utilizo de muitas canetinhas coloridas, hidrocor e marca-textos para poder me direcionar. Por exemplo, tem um assunto que eu não aprendi bem, aí eu sublinho exatamente o assunto que eu não consegui aprender para poder eu revisar aquele assunto depois. Algo que eu utilizo muito também são os mapas conceituais. Coloca o nome do assunto aqui bem grande e você vai ligando coisas que são bastante importantes e que têm conotação com o assunto principal. Isso me fez muito bem, porque eu conseguia assimilar o assunto melhor e conseguia também passar o assunto melhor para os meus amigos, que isso também é muito importante, quando você conversa com outras pessoas sobre o assunto da sua aula, tá bom? Olá pessoal, como vocês estão? Hoje vamos conversar um pouco acerca de como driblar a ansiedade em meio à pandemia, em meio à necessidade e à dificuldade de se manter conectado para estudar tanto para o Enem como para os outros assuntos. Bom, sabemos que a ansiedade é considerada normal. Ela é um sentimento como qualquer outro. Porém, chega um momento em que ela se torna patológica e a gente precisa se atentar aos sinais. Por exemplo, a exaustão, o cansaço, dores de cabeça, quando a gente não consegue fazer atividades comuns do dia a dia. Então esse é um sinal de que a ansiedade está se tornando patológica e é preciso ter atenção. Hoje trouxemos algumas estratégias, algumas foram apresentadas pelos colegas anteriormente e agora eu vim apresentar 3 estratégias para vocês. Uma delas é a respiração. Esse movimento de expirar e inspirar, por mais que seja automático e que a gente não o faça na maioria das vezes, ele é demasiadamente importante para que a gente sinta-se mais calmo, para que a gente possa ter uma maior concentração, para que a gente possa focar no nosso objetivo, que aqui é o de estudar e conseguir um bom rendimento. Então, se você, por exemplo, vai designar 30 minutos do seu tempo a estudar matemática, então você para, faz aquela respiração e foca. Hoje vou estudar matemática, nesse momento vou estudar matemática, e continua. Depois você tira uns momentos para relaxar, para ouvir uma música, para ir ao banheiro, tomar uma água, 5 minutinhos, para você poder retomar novamente ao estudo. Depois dessas meia hora, tira os 5 minutinhos e mais meia hora de estudo, e assim você vai prosseguindo. Então, outra situação também que a gente deve citar, outra estratégia, é analisar a alimentação. Por mais que isso se torne repetitivo, a alimentação influencia bastante no aprendizado. O que a gente come muitas vezes pode interferir na nossa situação de aprendizado. Então, por exemplo, a cafeína também entra nesse processo. Se você ingere muita cafeína,
Se você ingere energéticos, você pode estar se prejudicando o seu rendimento e pode nem perceber. Bom, essas foram algumas das estratégias trazidas por nós para que, de certa forma, vocês possam melhorar o rendimento de vocês, a atenção, a concentração. Caso ainda tenha ficado alguma dúvida, podem nos contactar, podem falar aqui nos comentários abaixo, que com certeza um de nós irá te responder. Muito obrigada pela atenção.